Pois é, meus amigos, hoje eu vou trazer mais um review de placa de vídeo, um item de luxo nos tempos atuais por conta da escassez e da alta demanda no mercado. Eu tenho aqui em mãos mais uma 6700 XT, eu digo mais porque eu já testei uma aqui no canal, que é o modelo de referência da própria AMD, está aparecendo aqui no canto quem quiser assistir. É uma placa de duas fãs que tinha dificuldades no sistema de refrigeração dela, afinal os outros projetos de referência 6800 para cima eram triple fan e agora veio uma dual fan. A placa pegou alta temperatura acima de 80 graus e o que a gente espera de uma placa dessa, não só por ter 3 fãs, mas por ter um sistema de refrigeração bem mais robusto, é que minimamente ela entregue uma temperatura menor. E de fato ela entrega, nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Então tem aqui em mãos uma TUF Game 6700 XT OC de 12 GB. A ASUS tem expandido essa linha TUF. Na geração passada nós tínhamos TUF apenas em placas intermediárias, como a linha 16 da NVIDIA, e agora começou a vir mesmo para uma 3090. Você tem uma 3090 TUF ou uma 6900 XT TUF, então ela continua expandindo isso para os segmentos abaixo, como é o caso da 6700 XT, certo? Bom, em relação à geração passada, nós temos aqui uma placa que vem para substituir a 5700 XT, o próprio nome dela já indica isso. Na geração passada a gente parava nas 5700, então você não tinha uma 5800, 5900 como nós temos agora. A AMD agora está competindo contra as melhores placas da NVIDIA, né? Finalmente nós temos concorrência, então uma 6900 XT concorre com a 3090, a 6800 XT com a 3080, e essa aqui vem originalmente para concorrer com duas placas, contra a 3060 Ti e a 3070, porque ela se posiciona no preço e performance muito próximo delas. No preço anunciado, tá, que na prática não tem sido mostrado nas lojas por conta da escassez e todas as dificuldades, o preço anunciado dessa placa é $480. Isso deixa ela um pouquinho mais barata que uma 3070 e um pouquinho mais cara que uma 3060 Ti. Então ela fica bem nesse bolo brigando contra essas duas placas. Vem um pouquinho mais cara também que a 5700 XT, mas agora falando do mundo real, lá atrás, quando a gente tinha uma 5700 XT de $399, essa placa chegava no Brasil na casa dos R$2.500, o dólar era mais barato também, convenhamos, né? E agora nós temos uma placa que acaba vindo na casa dos R$6.000, R$6.500 facilmente, então bem distante do que a gente vinha no passado por uma série de motivos que eu já expliquei aqui no canal. Porque a placa de vídeo está tão cara, assista aqui se você ainda não acompanhou, tá bom? Então ela substitui uma placa da geração passada, como a 5700 XT, é mais rápida que ela, mas também é bem mais cara por uma série de fatores, tá certo? Bom, a AMD, pessoal, classifica essa placa como sendo para 1440p. Obviamente você pode colocar no Full HD, você pode pôr no 4K, aonde você achar melhor. Eu vou seguir os testes aqui em 1440p, que é o foco principal, e também no 4K, para a gente ver até onde ela vai em um cenário mais pesado, tá bom? Em relação à sua irmã maior, ROG Strix, de repente vem aquela do Lucas, eu compro uma ROG, eu compro uma TUF. As TUF de hoje são placas muito boas, tá? Em um certo momento atrás, as TUF representavam as placas mais intermediárias, mas as TUF hoje realmente estão bem interessantes, bem construídas. Ela de fato é um pouquinho mais simples que uma ROG, mas não deixa nada a desejar. O clock dela é um pouquinho menor apenas que uma 6700 XT ROG Strix, mas mesmo tendo um clock um pouco menor que a ROG, entre todas as 6700 XT, ela tem um dos maiores clock boost. E se ela tem esse clock tão alto, significa que o seu sistema de refrigeração e o seu projeto de alimentação é capaz de lidar com isso. Embora, claro, você pode pegar uma placa qualquer, fazer um overclock e alcançar isso, mas por padrão ela já tem um desempenho muito legal, com uma temperatura incrivelmente baixa, que é o que a gente vai acompanhar no review de hoje, ok? Só um pouco sobre a construção externa, eu já trouxe um vídeo de unboxing aqui no canal, mas a gente vai falar novamente aqui os detalhes, né? Essa é uma placa construída praticamente toda de metal. Isso é uma coisa muito interessante em época onde muitas placas são todas de plástico, né? Claro que tem projetos e projetos, muitas das vezes o plástico é usado para baratear as coisas, mas é legal ver uma placa desse tipo com essa robustez. E é importante que vocês saibam que isso tem um custo, e o custo é no preço. Isso acaba aumentando inevitavelmente um pouco as coisas, né? Mas também no peso da placa. A placa pesa 1,650 kg com toda essa construção dela. Então, queira ou não, acaba sendo maior que uma placa de plástico.
mesmo que as placas-mãe atuais acabam tendo um reforço no slot PCI Express, de repente seria uma boa você se preocupar, usar algum tipo de suporte vertical. Você acha aí, tem vários feito de acrílico, que acaba ajudando um pouco a manter a placa reta, né? Hoje a gente vê placas muito grandes que já trazem um suporte vertical. Não foi o caso da TUF. Não é uma placa high-end para eles oferecer isso, infelizmente, tá bom? Bom, falando aqui agora sobre a espessura do cooler, pessoal, nós temos um dissipador de 2.9 slots, então é um verdadeiro sanduichão, né? Gordo vê comida em tudo. Então nós temos aqui uma placa muito grande, que a gente pode considerar ela uma placa de 3 slots, né? E 3 fãs também, que eu já ia falar sobre isso. Então por isso que você se atente ao tamanho dela, porque eventualmente pode não caber no seu gabinete, pode ficar um pouco apertada por aí. Então ela é maior tanto no comprimento quanto na altura, tá? Aí você faça as suas medições. Normalmente cabe nos gabinetes convencionais. Às vezes um gabinete muito compacto você pode ter algum tipo de dificuldade para instalar uma placa tão grande quanto essa, tá bom? Bom, a placa tem 3 fãs, então. A fã central gira no sentido inverso para minimizar a turbulência, aumentar o airflow. Ela tem 13 pás para proporcionar uma pressão maior. As fãs das laterais têm 11 pás, proporciona uma pressão um pouco menor, mas a fã central é que acaba ficando mais dedicada aqui às áreas principais de GPU, VRM, enfim. A ASUS diz que esse design é mais eficiente que a forma como ela fazia anteriormente, tá certo? Tem fã stop, então ela vai desligar quando não estiver precisando. Mais ou menos entre 55 a 60 graus essas fãs acabam sendo desligadas ou reativadas, tá certo? A placa tem sistema de Dual BIOS, aqui na parte de cima você tem um botão que controla isso. Ela já vem no modo Performance por padrão, que funciona muito bem, mas se você quiser um pouco mais de silêncio, você pode colocar no modo silêncio, modo quiet, e depois eu mostro para vocês o quanto isso faz diferença. Não é tão grande a diferença assim, mas você pode fazer o ajuste se você quiser. A placa tem 2 conectores de alimentação de 8 pinos, o TDP desse tipo de placa é na casa dos 230 watts, por isso que vem com 2 de 8, e ela tem uma sobra ainda para fazer algum tipo de overclock, caso você queira, mas a placa está meio que no limite do chip, você não consegue subir tanto. Uma placa que já pega mais de 2.500 MHz, fica complicado você ir um pouco além disso, tá certo? E nós temos sistemas de iluminação de uma forma um pouco mais simples, né? É uma placa bem sóbria, bem discreta. Então você tem aqui apenas a logo TUF iluminada e uma área que transpassa aqui para a parte da frente, que você controla via software da sua placa-mãe. Não precisa ligar um cabo de 5 volts, 12 volts. Pelo próprio slot PCI Express ele já passa esse controle. Então você pode usar o Aura Sync, o Mystic Light, o RGB Fusion, de acordo com a sua placa-mãe, tá? A placa tem as conexões convencionais aqui, HDMI DisplayPort, não preciso ficar repetindo muito essas coisas para vocês, tá bom? Vamos agora para a parte interna da placa, pessoal. Ressaltando para vocês que quando você desmonta a placa você perde a garantia, tem um selo de garantia aqui em um dos parafusos, então o fabricante vai saber que você desmontou a sua placa, tá? A placa tem 3 anos de garantia no Brasil, comprando de distribuidores oficiais com nota fiscal, tá certo? Então é uma coisa a se considerar, talvez não valha tanta a pena abrir assim, que no meu caso eu estou fazendo um review, então eu abro a placa para vocês, tá bom? Quando a gente abre aqui, pessoal, nós vemos que a ASUS colocou um bloco polido de cobre niquelado, né? Tanto para a GPU quanto para as memórias, até aparece o meu reflexo nas imagens. Eles fazem isso daqui para diminuir as mini ranhuras, porque se você olha um bloco, ele parece liso, mas se você aproximar de um microscópio, você vê que tem como se fossem uns arranhados, uns buraquinhos que dificultam um pouco esse contato. Por isso que justamente eles usam uma pasta térmica para preencher esses buracos, ou o thermal pad, mas aqui eles foram além, eles poliram esse bloco para aumentar essa transferência de calor. Então você tem 7 heat pipes de 6 mm, também niquelados, que transferem esse calor desse bloco para todo o restante dos 2 blocos de alumínio que nós temos aqui. Muito alumínio, tem muito metal por cima do seu PCB, e os testes de performance e de temperatura mostram exatamente isso, né? Além disso, nós temos um suporte de metal que vem fixado em várias áreas da placa. Segundo a ASUS, isso aqui é para reforçar o PCB, para não empenar por conta do peso da placa. Isso aqui é uma coisa muito bem-vinda, né? Trazer um reforço a mais. A placa não tem o base plate, mas tem esse tipo de suporte que também acaba servindo como uma base para colocar o thermal pad no VRM.
Então você tem um thermal pad tanto nos DRMOS quanto nos indutores e inclusive os DRMOS dos dois lados, porque o VRM fica nos dois lados da GPU. Ainda, além disso tudo, a ASUS usa o backplate para uma função muito boa, que é retirar o calor das memórias e dos DRMOS. Então você tem thermal pads no backplate, que é uma coisa também muito bem-vinda. E aí, devido a essa proximidade do cooler com o PCB, a ASUS utilizou não aqueles capacitores convencionais, né, os capacitores sólidos, e sim os capacitores de polímero, que são capacitores do tipo SMD. Eles ficam muito compactos aqui dentro da sua placa e lidam com as frequências médias do Ripple, filtrando esses ruídos antes de chegar à GPU e antes de chegar às memórias, já que também eles foram usados para o VRM das memórias. São 32 capacitores de polímero ao todo. Além disso, os capacitores de cerâmica estão aqui espalhados ao longo da placa, por trás e pela frente, filtrando as faixas altas do Ripple. Sobre o VRM, então, o PWM IR35217 controla 8 fases para a GPU, e o NCP81022 controla outras 3 para a memória RAM. Os DRMOS da GPU são SIC643 de 60 A, não tem um datasheet público dele ainda, está sob NDA, então não tenho mais detalhes para passar. E os DRMOS dos chips de memória são um pouco mais simples, são de apenas 50 A, mas plenamente capazes de suprir energia para esse tipo de componente. Além disso, eu identifiquei fusíveis e fusistores nas saídas de vídeo para proteger esse tipo de componente, de entrada de energia vindo do monitor, enfim. E na entrada principal de alimentação, os dois de 8 pinos, a gente tem indutores e capacitores para fazer a filtragem inicial, ok? Bom, então é um bom sistema de refrigeração e os testes vão mostrar exatamente isso, tá? Mas agora para os testes de performance da placa, nós vemos que em Assassin's Creed Valhalla ela fica com quase o mesmo nível de desempenho de uma 3080, isso porque é um jogo que a AMD normalmente se dá melhor. Em relação ao modelo de referência, ela ficou em empate técnico, ganhando por 1 na média, perdendo em 1 na mínima, então é o mesmo desempenho que ela, tá? E ficou inclusive mais rápida que a 3070, que é uma das suas concorrentes. Quando a gente sobe para 4K, como eu já mostrei para vocês em outras oportunidades, as placas da NVIDIA dão um gás a mais por conta da maior largura de banda. Então são placas que têm uma vazão real maior e a placa da AMD dá uma decaída, porém não fica tão ruim assim, ela ainda fica ali 3 frames abaixo da 3070, mas fica realmente bem mais distante em relação à 3080, que antes ela tinha ficado quase no mesmo desempenho. Em Battlefield 5, em 1440p, no Ultra, a placa se sai muito bem, tem muita folga. Em breve a gente vai ver os testes de performance no novo Battlefield 2042. A placa faz 143 quadros na média, 100 na mínima, ficando mais uma vez empatada tecnicamente com a 6700 XT de referência. Então na performance prática não tem diferença entre o modelo customizado e o modelo de referência, porque o de referência já tem uma performance bastante alta. Aonde essas placas vão se diferenciar? Temperatura e ruído, tá? Então ela fica abaixo de uma 3080, o que é normal, ela nem concorre com ela, mas ainda assim fica acima de uma 3070, que essa sim é a sua concorrente. Quando a gente parte para 4K, a 3070 ultrapassa ela, como a gente já tinha mostrado nessa Assassin's Creed Valhalla, mas ainda assim as duas placas ficam com um bom nível de desempenho, mostrando que tem força para você jogar 4K em alguns games, dependendo da configuração gráfica. O Horizon dá o 1040p, a placa faz 99 quadros rodando ali no Ultra customizado, com algumas coisas no alto, ficando novamente com um desempenho muito próximo em relação ao modelo de referência, abaixo da 3070, em 4K. Ela acaba sendo ultrapassada pela 3060 Ti por 56 quadros e ela fica com 3 quadros de diferença entre elas, com uma performance muito parecida, mas está se repetindo esse padrão de em 4K as placas da NVIDIA darem um gás a mais. Em MetroES dos 1440p, 98 quadros, foi o primeiro cenário onde ela entregou um desempenho um pouco mais sólido em relação ao modelo de referência, né? Então a gente tem alguns quadros a mais. Quando a gente parte para 4K, ela acaba tendo um nível de desempenho quase o mesmo de uma 3060 Ti, com a mínima um pouco menor e a média e mínima um pouco inferior, ali na casa dos 10 quadros, já é algo um pouco mais considerável em relação a uma 3070. Red Dead Redemption 2, ela faz 106 quadros, o mesmo desempenho do modelo de referência,
e ultrapassando a 3070 por alguns frames a mais, sua principal concorrente, enquanto que em 4K ela é ultrapassada pela 3070, assim como tem se repetido em todos os testes. Então ela fez 58, 3070, 64 frames na média nesse jogo. Resident Evil 3 Remake ela fez uma taxa de quadros ali muito alta, todas as placas entregaram mais de 100 quadros, ela fica com um nível de desempenho quase no mesmo de um modelo de referência, acima da 3060 Ti, um pouco abaixo da 3070. Em 4K, mais uma vez, 3070 está lá em cima com 89 quadros, 9 a mais que a TUF 6700 XT. Shadow of the Tomb Raider 1040p 108 quadros, abaixo da 3070, em 4K também abaixo da 3070, por 5 frames de diferença, ela fez 57 na média. The Division 2, nosso último game, 82 quadros na média, em 4K, 44, as coisas já ficaram um pouco mais complicadas para ela aqui, na verdade para boa parte das placas que não conseguiram entregar pelo menos uma taxa de quadros em 60, tá? Sobre os testes de Ray Tracing, pessoal, eu trago geralmente em 2 games, que é o Watch Dogs Legion e Control. O Ray Tracing agora é possível nas placas RX 6000, já que elas trazem o DirectX 12 Ultimate, ou seja, elas oferecem suporte a Ray Tracing acelerado via hardware. Essa placa tem aceleração para Ray Tracing, assim como a Nvidia também tem, mas não é muito ponto forte dela. Elas entregam desempenho, mas dependendo do jogo fica um pouco complicado. O Watch Dogs Legion, por exemplo, eu coloquei em Full HD, observe, abaixo do nível sugerido ali dos outros games sem Ray Tracing, com os gráficos no muito alto e Ray Tracing no médio, não estava nem tudo no máximo, tudo no ultra. Então, mesmo no médio ela fez 51 quadros, que é uma taxa de quadros jogável, mas geralmente as pessoas preferem pelo menos um FPS em 60 para uma placa desse porte, tá? No Contra as coisas foram um pouco melhores, ela entregou uma média acima de 60, tá? Rodando com os gráficos no máximo e Ray Tracing no médio. Então viabilizou o uso da tecnologia. Dependendo do jogo, você precisa utilizar ou gráficos mais leves ou Ray Tracing desligado. Aí você decide, tá? O DLSS normalmente acompanha os jogos que tem Ray Tracing. É o caso dos 2 jogos, mas eles não trazem suporte a FSR, que é uma solução parecida com o DLSS de código aberto feita pela AMD, que inclusive dá suporte até mesmo para as placas da Nvidia, tá certo? Então nós temos aqui a TUF como tendo a performance 100%, né, que é o nível de desempenho comparado em relação às outras. Então ela fica apenas 1% acima do modelo de referência, uma diferença muito pequena, né, e acaba se aproximando um pouco mais da 3070, mas 3 quadros a mais ou 2 a mais, ali a gente pode considerar um empate técnico entre essas 3 placas comparadas aqui. De fato, ela fica acima de uma 3060 Ti e esse é o seu diferencial, porque se a gente compara o preço BR dessas placas, ela acaba ficando num preço muito próximo em relação à 3060 Ti, tá? Então, tem um nível de desempenho na rasterização um pouco melhor, com um preço próximo, você tem um diferencial nessa placa. Quando a gente testa aqui em 4K, nos mesmos cenários, né, ela fica abaixo da 3070 em 11% e 8% acima do modelo de referência, mas é apenas um frame a mais na prática, 2% acima, aliás, né, é apenas um frame a mais na prática, não faz tanta diferença. E a 3060 Ti acaba encostando mais nela, então você tem apenas 3% de diferença entre essas placas, tá certo? Agora vamos falar sobre a temperatura, que é justamente o cenário onde essa placa melhora em relação ao modelo de referência. Eu comparei aqui aonde ela tinha pegado ali no máximo de 84 graus, média de 81, e nós temos aqui a TUF muito mais fria, ela pega 57 no modo OC e 60 no modo Quiet, então é uma placa que chega a ser mais de 20 graus abaixo dela, tá? Então, independente da BIOS que você roda, a placa é muito mais fria. E a gente pode comparar e provar isso também pelas próprias imagens térmicas, não apenas pelo sensor do software, né? A gente vê aqui na parte da frente a placa bem fria, ali, bem tranquila, na parte de cima os pontos mais quentes apenas em 54 graus, e na parte de trás, ali direto na BGA da GPU, 61 graus, que é exatamente a mesma temperatura que nós tínhamos mostrado no sensor do software. E as demais zonas do backplate, ali, por exemplo, na região das memórias, ali em 54 graus, VRM também bastante frio, nada a ser comentado, porque de fato a placa consegue dar conta tranquilamente desse tipo de GPU, tá? Em relação ao ruído, ela também
produz pouco ruído, né? Apesar de ter 3 fãs, isso acaba sendo até uma vantagem em certos cenários, porque ela pode girar essas fãs numa velocidade, uma rotação menor para dar conta desse bloco inteiro aqui. Vocês podem conferir aí. Em relação ao teste de frequência, a gente pode observar que ele é muito mais estável também que o modelo de referência. Enquanto que a placa de referência ficava oscilando bastante por conta da temperatura, essa placa oscila muito menos, observa pelas linhas ali, né? E a diferença prática entre o BIOS OC e Quiet é 1 MHz, então é a mesma performance, a única coisa que vai acontecer, a placa fica um pouco mais silenciosa, então honestamente é uma coisa que eu não me preocuparia tanto. Então no modo OC a placa já funciona muito bem, tá? E de fato ela melhora muito em relação à placa de referência, tá? Como eu disse para vocês, pessoal, o overclock nessa placa é um tanto quanto limitado, então eu não consegui subir muito além do padrão, porque o chip já está meio que no limite dele, então às vezes 2.600 MHz ali é o máximo, só que é 50 MHz a mais ou produz um resultado tão diferente em relação ao padrão estoque, por isso que eu não trouxe isso nesse vídeo de hoje, tá bom? Vamos então para a conclusão desse vídeo, pessoal. O preço que essa placa aparece hoje no nosso mercado, né? Se de fato o preço anunciado fosse cumprido, essa placa chegasse por 479, é provável que nós acharíamos essa placa hoje entre 3.000 a 3.500 reais, levando em conta o dólar, tá? É claro que o dólar é meio instável, né? E às vezes tem outros problemas no meio do caminho, mas vamos chutar alto, 4.000 reais o preço dessa placa. Mas infelizmente o preço anunciado não existe lá fora, então você acha essa placa por 600, 650, 700 dólares lá fora, que aqui no Brasil acaba se refletindo infelizmente na casa dos 6.000 a 6.500 reais. Ainda assim, pessoal, ela acaba fazendo bonito em relação à 3070 Ti na rasterização e com um preço muito próximo dela, às vezes até mesmo com preço abaixo, dependendo do modelo que você compara, tá? E ela oferece quase o mesmo nível de uma 3070, que é mais cara que ela aqui no Brasil. Você acha a 170 por 6.500, 7.000, às vezes até mais. Então você tem esse diferencial de, na rasterização, ter uma placa com o nível de desempenho de uma 3070, tá bom? Em Ray Tracing é verdade que ela perde, se esse é o seu foco, se você quer esse como um diferencial, as placas NVIDIA oferecem o melhor desempenho e normalmente os jogos que tem Ray Tracing também tem DLSS, que você impulsiona mais a performance e acaba tirando bastante o peso que o Ray Tracing introduz, ok? Sobre o modelo TUF, pessoal, continua fazendo bonito, assim como fez a 3080, não me decepcionou aqui, é uma placa que oferece um ótimo nível de desempenho, com temperaturas muito baixas, isso é muito legal para um país quente como o nosso, com um cara que mora lá no Pará, em Cuiabá, vai colocar dentro de um gabinete, você sabe que a placa vai se sair de uma forma minimamente decente, até porque eu testo em 30 graus ambiente aqui justamente para mostrar uma situação mais agressiva para ela, tá? E a placa, honestamente, se saiu muito bem, tá bom? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Mais um review de uma placa aqui no canal. Infelizmente, as coisas estão difíceis para se comprar uma placa de vídeo hoje, mas a gente espera que as coisas melhorem ao longo desse ano. Talvez na Black Friday tenha mais promoções e no ano que vem, às vezes, né, quem sabe os estoques melhorem, essas placas voltem a ser vendidas nos preços anunciados, né? Infelizmente, essa geração está indo embora. No ano que vem a AMD deve anunciar 7.000, a NVIDIA as RTX 4.000, e as pessoas no geral não conseguiram comprar essas placas, né, por conta do preço muito alto ou por sequer ter elas no estoque. Um grande abraço, muito obrigado, confira aqui na descrição os patrocinadores, Terabyte Shop, caso você queira comprar um hardware, um PC Gamer, alguma coisa, observe lá os preços que estão sempre sendo promocionados por lá. E acompanhe também a loja do Ferrari no Mercado Livre, que vende SSDs e RAM de alto desempenho com preço muito bom e várias condições especiais para vocês. Valeu, um abraço, falou, tchau, tchau.